Acompanhar em suas Bíblias aí ou na projeção aqui, Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1. Hebreus 1, a partir do verso 1, que diz assim, Hebreus 1, a partir do verso 1, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Meus queridos, a carta aos Hebreus, ao contrário do que acontece com muitas cartas do Novo Testamento, onde vemos um endereçamento, onde os autores dessas cartas apontam, para onde a carta está indo, uma igreja em específico, por exemplo, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Éfeso, etc. A carta aos Hebreus é diferente. É uma carta geral, ela não é direcionada a um grupo em específico, mas ela é direcionada a todo o povo de Deus. E aí, nós precisamos nos lembrar de mais alguns aspectos. Ao contrário de muitas cartas que é assinada por um autor, a carta aos Hebreus não é assinada. Alguns estudiosos, por causa de algumas características, entendem que Paulo é o autor desta carta, o que destoa das outras cartas, porque o apóstolo Paulo costuma assinar as suas cartas. Pois bem, o que mais nós podemos observar em relação à carta aos Hebreus? Ela é muito similar ao livro de Levítico. É bem interessante como você vai observar na carta aos Hebreus muitas características, muitos elementos presentes ali no livro de Levítico, com um diferencial. No livro de Levítico você encontrará os elementos transitórios. E aí o autor aos Hebreus faz questão de dizer o seguinte: aqueles aspectos, aqueles elementos registrados ali em Levítico são muito importantes, ou foram muito importantes, porém eles eram transitórios. Estes que menciono aqui, no entanto, são elementos permanentes, sim. E aí você vai observar que, por exemplo, ele fará menção à figura do santuário e pegará uma série destes elementos e associará a figura de Cristo. Lembrando que no Antigo Testamento o povo subia o templo. Agora a igreja é o templo do Espírito Santo. E aí o autor aos Hebreus vai fazendo uma série de paralelos neste sentido. A carta aos Hebreus destaca 3 elementos centrais, e ele vai trabalhar muito em torno destes elementos. Primeiro deles, Cristo é maior que todas as coisas. O santuário foi importante, porém Cristo é maior que o santuário. Cristo é maior que os anjos. E o autor dos Hebreus vai destacar isto. O que mais, afinal de contas? Cristo é maior que os profetas. E aí vale ressaltar, e você vai observar que o autor dos Hebreus destacará 3 ofícios presentes em Cristo. O autor dos Hebreus dirá que Cristo desempenhou com eficiência o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. E aí, quando ele fala a respeito do sacerdócio, ele dirá que Cristo foi o sacrifício e o sacrifício
ao mesmo tempo, com um diferencial. Se lá no Antigo Testamento o sacerdote ele precisava oferecer sacrifícios diariamente por si mesmo e por outros, agora Cristo ofereceu-se e de uma vez por todas. Se, por um lado, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, agora não é necessário mais oferecer sacrifícios. Por quê? Porque Cristo ofereceu-se e de uma vez por todas. Pois bem, um outro aspecto que nós encontraremos na carta aos Hebreus diz respeito à fé. E aí o autor aos Hebreus falará de uma forma exaustiva a respeito da fé. Ele chega inclusive a classificar a fé. Ele dirá, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a esperança das coisas que se não veem. E aí ele começa a descrever o que é, afinal de contas, a fé. Até que ele chega num dado momento. E ele falará a respeito de indivíduos que pela fé mantiveram firmes no coração a promessa. Hebreus capítulo 11, ele começará a dizer pela fé. E aí ele repetirá isso pelo menos algumas dúzias de vezes naquele capítulo. Pela fé. E aí ele vai linkando, ele vai destacando uma série de indivíduos que pela fé eles mantiveram os olhos fitos em Cristo Jesus e não se deixaram abater pelas circunstâncias. E por fim, um outro aspecto muito presente no livro de Hebreus é: não descuide. Sim, ele dirá, não descuide, mantenha o seu olhar fito no autor e consumador da fé. Não descuide, porque existem muitos elementos no seu entorno que podem contribuir, podem colaborar para que você desista da caminhada. E aí, no capítulo 12, de uma forma bem interessante, ele dirá: tendo em vista que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E aí, ele diz que você precisa, como um bom atleta, estar devidamente munido, devidamente preparado para correr a carreira que está proposta. De modo, meus queridos, de modo, meus amados irmãos, que quando nós olhamos para o livro de Hebreus, e em específico no capítulo 1, nós podemos constatar, e de uma forma muito clara, que Deus fala ainda hoje. Sim, Deus fala, como Ele falou no passado, Ele continua falando à igreja ainda hoje. Sim, e aí nós precisamos destacar o seguinte: nós seres humanos, estamos constantemente nos comunicamos. Nós nos comunicamos por meio da fala, nos comunicamos por meio dos gestos, nos comunicamos. Sim, os céus anunciam a obra das suas mãos, diz o salmista no Salmo 19. Você olha a imensidão da criação e a sua conclusão não pode ser outra senão a de que Deus se manifesta, Deus fala por meio da sua criação. E o que mais ainda, afinal de contas, por meio da sua santa palavra. Deus fala por meio das Escrituras. Vamos encontrar por volta de 4.000 vezes a seguinte expressão nas Escrituras: o Senhor falou, o Senhor mandou, o Senhor disse, assim diz o Senhor. Se por um lado, no tocante à criação, a teologia chama isso de revelação geral, agora, no que diz respeito às Escrituras, a teologia chama isso de revelação especial. É interessante que em 1 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 13, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 2, 13: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que credes. Sim, meus queridos, sim, meus amados irmãos, o autor
aos Hebreus destaca a incomparável pessoa de Cristo, superior sim aos anjos, superior sim aos profetas. Cristo é a última voz profética de Deus. O Pai escolheu o Filho para atuar em 4 áreas bem interessantes, a saber, primeiro, por meio da revelação. Verso de número 2. Hebreus, capítulo 1, verso de número 2, diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sim, meus queridos, sim, meus amados, a questão é como? Primeiro aspecto, muitas vezes e de muitas maneiras. Quando? No passado. Para quem? Ou por meio de quem? Por meio dos pais, ou aos pais. E por quem? Pelos profetas, afinal de contas. E nesses últimos dias, diz o autor aos Hebreus, e aí é bem interessante porque agora ele chamará a atenção para a pessoa, para a figura de Cristo. E aí é interessante que esta expressão faz uma referência direta ao Messias, ao Redentor, dentro do plano redentivo de Deus. E aí é bem interessante porque chega num dado momento, quando o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, ele dirá o seguinte: vindo a plenitude dos tempos. E aí é bem interessante porque esse termo plenitude, ele descreve aquela ideia de uma caixa d'água. Imagine você que a caixa está enchendo e chega num determinado momento em que simplesmente a água estagna, a água simplesmente para, porque ela já chegou no seu limite máximo. Ela não foi pensada para ser nem mais e nem menos do que aquilo. Menos do que aquilo é anormal, mais do que aquilo é anormal, porque afinal de contas vai transbordar. Ela foi pensada, foi idealizada para ir exatamente até aquele limite. E aí o apóstolo Paulo diz que no tempo exato determinado pelo Pai, o Filho veio, o Redentor, o Messias, aquele que haveria de vir para nos resgatar do lamaçal de pecados. O fato, queridos, é que não existe nenhuma distinção entre o que foi dito pelos profetas e o que foi dito por Cristo. O Novo Testamento é, portanto, o cumprimento daquilo que havia sido profetizado. É por isso que nós vamos encontrar os profetas no Antigo Testamento fazendo referência a Cristo constantemente. Quando você observa, por exemplo, as palavras de Moisés, num dado momento Moisés dirá assim, lá em Deuteronômio, ele dirá o seguinte: o Senhor enviará um profeta maior que eu, a ele ouvirás. Quando nós olhamos para a figura de Abraão, nós vemos ali, por exemplo, no capítulo 8, bem como também no capítulo 22 de Gênesis, uma referência direta ao Messias que viria, o Redentor. Quando nós olhamos para Isaías, nós vemos Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 53, uma referência direta à pessoa de Cristo. E aí nós vamos olhar, por exemplo, já no Novo Testamento, para João capítulo 8, e num dado momento, João fala referência a Cristo como sendo a provisão da parte de Deus, e ele dirá com muita clareza que a respeito deste Messias estava anunciado desde os dias de Abraão. O Messias é a provisão da parte de Deus. Pois bem, meus queridos, pois bem, meus amados, e aí o autor aos Hebreus diz, nos profetas. A essa altura nós precisamos
precisamos pensar em inspiração. Ou seja, o mesmo Deus que inspirou os profetas, o mesmo Deus que estava agindo de uma forma redentora no Antigo Testamento, agora Ele está agindo de uma forma redentora na igreja e através da igreja. E aí o autor aos Hebreus, ele procura estabelecer este elo, porque afinal de contas a revelação de Deus é progressiva. Basta nós lembrarmos daquilo que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, quando é falado a respeito do proto-evangelho, quando é dito que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E aí o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, fará referência a este elemento. E aí, isso é bem interessante, porque é nesse sentido que nós entendemos com bastante clareza que o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo Testamento, que não são elementos desconexos, pelo contrário, um lança luz sobre o outro, porque os elementos presentes lá no Antigo Testamento, eles eram inconclusivos. Aliás, conforme já disse e volto a repetir, no tocante aos sacrifícios, por exemplo, era necessário que diariamente o sacerdote fizesse isso tanto por si quanto pelos outros. E aí, isso tudo está apontando para a figura de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 16. Observe que aspecto interessante. Colossenses 1, verso de número 16, diz o seguinte. Colossenses 1, 16, que diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Sim? Isso é bem interessante, porque isso está diretamente ligado à ideia da criação, conforme podemos ver em Hebreus 1, verso de número 2, aí do nosso texto base. Hebreus 1, o verso de número 2 do nosso texto base, quando é dito o seguinte. Hebreus 1, o verso de número 2, aí do nosso texto base. Que diz: nele, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Todas as coisas foram feitas por ele. Cristo é, portanto, o agente da criação. E aí o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, ele fará referência a Cristo e afirmará de uma forma categórica que Cristo é a primazia. E tudo isso é muitíssimo importante, e nós precisamos ter essa ideia muito clara na nossa mente, porque lá em Gálatas capítulo 4, verso 7 diz assim, Gálatas 4, 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Sim, meus amados, é por isso que se diz que Cristo é a primazia, porque foi por meio deste Cristo que a igreja foi resgatada. É por meio da obra deste Cristo que nós podemos desfrutar das bênçãos dos altos
importância nós termos essa ideia clara na nossa mente? Porque lá em João capítulo 14, observe, João 14, no verso 2, observe a clareza com que a palavra diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Por isso é que se fala a respeito da coerência e dessa revelação progressiva, porque tudo está apontando para a figura de Cristo. É por isso que se diz assim: tire a cruz do cristianismo. E eu pergunto, o que restará? Tire a centralidade da cruz. E eu pergunto, o que resta para a igreja? Absolutamente nada. É por isso que os nossos irmãos lá no Antigo Testamento estavam olhando para o Messias, aquele que haveria de vir. E aí é interessante porque Cristo num dado momento diz assim: porque assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Lembrando que lá no deserto muitos ficaram prostrados porque não creram. E aí, de uma forma bem emblemática, Cristo diz que o Filho do Homem será levantado. E ainda assim, muitos não creram. Meus queridos, meus amados irmãos, o autor dos Hebreus, ele continua a sua argumentação e ele fala agora a respeito de representação. O verso de número 3 do nosso texto base diz assim: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sim, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E aí, quando o autor dos Hebreus, ele destaca este elemento, ele diz assim, observe, ele diz assim em outras palavras: sabe Deus, o Criador de todas as coisas do universo, o Filho é exatamente da mesma essência. Sabe Deus, aquele que detém infinitos atributos, infinitas qualidades, estes atributos estão presentes no Filho. Sabe as obras que foram operadas pelo Filho tiveram um respaldo total, um respaldo completo da parte do Pai. Lembram quando a palavra diz assim: eis o meu Filho amado em quem me comprazo? Sim. Absolutamente nenhum outro poderia ter realizado a obra que Cristo realizou lá na cruz. É por isso que quando nós olhamos para Gênesis capítulo 22, vemos que Isaac não é oferecido, porque o sangue de Isaac era impuro. Por isso que o cordeiro é ofertado ali. É por isso que nós vamos encontrar João, o último dos profetas, olhando para Cristo e exclamando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Nenhum outro, absolutamente nenhum outro poderia operar a obra operada por Cristo. E aí, lá em João capítulo 14, verso 8 em diante, diz assim. João 14, a partir do verso 8, que diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Me conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que
eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Percebe como faz sentido aquilo que nós argumentamos anteriormente? É por isso que o autor dos Hebreus diz assim, o Filho é a cópia exata do Pai. E diz Cristo, quem me vê a mim, vê ao Pai. A ideia é a de uma moeda cunhada, isto é, a impressão precisa e original. A questão é, o que isso tem a ver com você, afinal de contas? Talvez você diga assim, pastor Givaldo, foram trazidas aí várias ideias, vários textos bíblicos, mas onde se quer chegar, afinal de contas? O que isso tem a ver com a minha vida, afinal de contas? É por meio da obra desse Cristo. Preste atenção. É por meio da obra desse Cristo, atente, que você pode desfrutar do amor, da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. É por isso que o apóstolo João dirá assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes perante vós um advogado, Jesus Cristo, o justo. Quando Cristo disse lá na cruz do Calvário, está consumado, ele disse em outras palavras, o preço foi pago e de uma vez por todas. E eu vou repetir para você, lá no Antigo Testamento, o sacerdote ele precisava oferecer sacrifício todos os dias, primeiramente por ele, para ser aprovado por Deus, e depois ele tinha que fazer isto em favor das pessoas. E esse processo era contínuo, mas quando Cristo foi à cruz, quando o Pai declarou, este é meu Filho amado em quem me comprazo, e que lá na cruz, Cristo disse, está consumado. Ele disse, por sua vez, foi pago o preço e de uma vez por todas. E agora, você tem acesso ao Santo dos Santos. Porque o véu que separava, agora já não separa mais. A luz que antes estava apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. E ela está em você. E isso é bastante interessante. E aí, o autor dos Hebreus continua a sua argumentação. E ele fala agora a respeito de purificação. Verso 3 diz assim, verso de número 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A purificação de quais pecados? Dele? Não, de forma alguma. Porque lá na cruz, o justo estava pagando o preço pelos injustos. E aí é interessante, porque o apóstolo Paulo, ele diz que Deus debitou na conta do Filho a dívida que era nossa. Lembram do testemunho que Cristo alcançou? Não vejo pecado nenhum neste homem. Pois bem, o justo pelos injustos. Ele foi lá para pagar a dívida que era minha e que era sua. E aí o autor dos Hebreus diz, depois de ter feito a purificação dos pecados. E aqui tem um aspecto bastante interessante. No livro de Levítico vai ser falado constantemente sobre dois elementos, expiação e purificação. Você vai encontrar isso reiteradas vezes no livro. E aí o autor dos Hebreus pega este elemento cerimonial lá do Antigo Testamento e ele transporta para o Novo Testamento. E ele diz assim, sabe
aquela ideia de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, isso continua sendo real, com um detalhe: o sangue foi derramado agora de uma vez por todas, Cristo. Por isso você não precisa mais oferecer sacrifícios. Depois, sabe a santificação que era necessária lá no Antigo Testamento? Ela continua sendo necessária hoje. Por isso a ideia de buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Porque se por um lado você não precisa mais ir ao sacerdote para que ele ofereça sacrifícios por você, por outro lado, a vida de santificação, ela continua necessária. E aí, claro, nós precisamos entender que para que o crente preserve uma vida de santificação, ele precisa da operação da graça de Deus na sua vida todos os dias. Por isso cai por terra a ideia de que uma parte homem, outra parte Deus, é tudo Deus. Se não for a graça de Deus, você está perdido. E nós precisamos da manifestação da graça de Deus todos os dias. Porque nós estamos sim em processo de santificação. E o seu coração, ele tende a inclinar para a velha natureza. Por isso você precisa da graça de Deus na sua vida todos os dias. Exatamente todos os dias. Sim, Cristo padeceu na cruz por minha e por sua causa, para que nós fôssemos purificados. E quais as implicações disso, afinal de contas? Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versos 1 e 2 diz assim. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois, que estamos a rodear-nos de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você lembra do que diz lá o credo apostólico? Que Cristo ressurgiu dentre os mortos, subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É exatamente isso que o autor aos Hebreus está afirmando aqui. Ele veio, pagou a dívida que era minha, que era a sua, subiu aos céus e um dia voltará para buscar a sua igreja. A questão para a qual você precisa prestar atenção é: Deus continua falando hoje, como Ele falou no passado. A questão é: você tem dado ouvidos a essa voz? Ou nós poderíamos ainda fazer uma outra pergunta: a que tipo de voz você tem dado ouvidos, afinal de contas? Sim. Deus sempre falou e continua falando. Falou por meio dos profetas. Inspirou os profetas para que falassem. Continua falando. Falando por meio do Filho. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É a palavra. Continua falando, continua manifestando. Sabe, amados, Jesus certa vez indagou assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Existem tantas vozes, tantas. A questão é:
a quem, afinal de contas, nós temos dado ouvidos. Hoje ele nos fala por meio do Filho. O que isso significa? Qual a implicação disso? Olhar para a cruz. Os nossos irmãos lá no passado estavam olhando para o Messias que viria. Agora, nós precisamos olhar para o Messias que veio e que voltará para buscar a sua igreja. Existem muitos ruídos, muitas vozes, que a palavra já havia alertado que viria, e elas estão aí. As coisas mais absurdas. Se você for passear na internet, lá no YouTube da vida, você encontra cada coisas. Por isso, é necessário que a voz de Deus continue ecoando e bem alto nos seus ouvidos. Porque Deus continua falando. A questão é, você está ouvindo? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A quem você tem dado ouvido? Mantenha o seu olhar fixo na cruz, na convicção de que Deus manifestou a sua graça e a sua misericórdia para com a tua vida. E é Ele que você precisa prestar bastante atenção. Porque os ruídos, na verdade, sempre existiram. E eles continuam a existir. E é com pesar que nós observamos que muitos que já sentaram no meio do rebanho de Deus começam a dar ouvidos a essas vozes estranhas. No dia do autor aos Hebreus também. E ele alerta e diz assim que muitos estão abandonando essa fé. E ele chega a dizer assim, não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, quanto mais quando vede que o dia se aproxima. Fique atento, preste atenção, redobre os seus cuidados. E lembre-se desses 3 aspectos. Primeiro, Cristo é maior que todas as coisas. Depois, é preciso conservar a fé viva no coração. E depois, é preciso estar muito atento. É preciso prestar bastante atenção. Na dúvida, recorre ao manual. Na dúvida, recorre ao manual. Vai à palavra. Examina aquilo que você tem ouvido. E que Deus, segundo sua graça e infinita misericórdia, abençoe a sua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor.